Iniciando o sistema. Visto. Ocupações vídeo coreográficas. Reabrindo lugarzinho no 4º Distrito, Porto Alegre. Status. Reconstrução em andamento. Você está ouvindo Sonora Vista Podcast. Operadores identificados. Ada Error, Roberto Savian Rosa. E Mr. J, Chico Machado. Episódio 1. Gênese Tropical. Bloco 1. O som da memória. Antes do visto chegar no 4º Distrito, ele teve que aprender a falar espanhol e a se virar com o que tinha na mão. Bem-vindos ao Sonora Vista! Havana 2012 é onde começa essa história. Um calor denso daqueles que pareciam derreter o hardware de dentro para fora e que de alguma forma forçava o corpo a se mover para não estagnar. Olá, eu sou a Ada Error e a gente vai começar pensando a gênese tropical e o devir do projeto Visto. Como é que eu posso começar? O mercado, esse ente abstrato meio obsessivo, nutre um fetiche tecnocrático pela inovação asséptica. A gente pensa em laboratórios herméticos, a frieza onipresente do ar-condicionado, aquele arranjo de cabos que beira o neurotismo. Uma arquitetura da pureza que, cá entre nós, é um tédio absoluto. O projeto Visto, contudo, ele não nasceu do conforto higiênico da fibra ótica. Ele brotou do calor úmido de Cuba, na porosidade das ruas, na poeira que se infiltra pelos poros. Antes dos servidores houve o asfalto, antes do código houve o corpo que falha, que tropeça, mas que não desiste, apesar do ato falho. Bom, vamos pensar numa arqueologia do devir, de 2012, que foi a estreia desse projeto, a sua iniciação, assim. O embrião dessa história remonta a 2012, como eu disse, enquanto a minha irmã Renata Savian Rosa cursava formação em documentário na ECTV, que é a Escuela Internacional de Cine e TV de Cuba. Nós fomos selecionadas para apresentar um projeto inédito no Festival Internacional de Dança em Paisajes Urbanos, o Havana Vieja Ciudad en Movimiento. Não era apenas um festival, é uma instituição que resistia há mais de 2 décadas, operando ininterruptamente no meio cultural de um país sob embargo econômico há 64 anos. Então não é pouca coisa, A gente tinha uma metodologia clara, videocoreografar o espaço, não como um cenário inerte, mas como um organismo vivo. A videocoreografia poderia ser um pensamento coreográfico que se conecta com as questões e com a linguagem do vídeo? Exatamente. A gente editava e projetava tudo ali na rua. O ciclo fechou no Festival Internacional de Videodança DVD Dança 2012 com a projeção das nossas videocoreografias no Jardim Las Carolinas. Foi lindo porque a rua passou a se ver também através das nossas lentes, através de um olhar estrangeiro, mas visceralmente íntimo, já que era a 3ª vez naquele momento que eu visitava a ilha, Aí veio 2013, a coisa ficou um pouco mais séria, com o financiamento do Prêmio Funarte de Dança Klaus Viana 2012. Nós voltamos a Havana no início de 2013, com outra complexidade, A equipe era eu, a cineasta Márcia Pavec, o designer de som e músico Guinter Andreas e o DJ Marcelo Vieira. Formávamos então um time onde cada um tinha o seu papel, videoartista, bailarina, VJ e músico. A gente expandiu, não era só vídeo, era
Soundscape era material de entrevista semi-estruturada com artistas e amigos cubanos. Todo este conteúdo, né, que emerge dessa imersão em solo cubano, né. O método também se refinou, que era, né, aquela ideia de coreografar no e com o espaço, capturar essa paisagem também sonora e mapear tudo isso para uma projeção ao vivo, né, para uma exibição ao vivo com essas projeções mapeadas, né. A resposta a essa experiência veio de um jeito que a gente nem imaginou inicialmente. A gente teve uma temporada no Jardim Lutzenberg, na Casa de Cultura Mário Quintana, em 2013. O projeto foi reconhecido pelo Prêmio Açoriano de Dança de 2013 da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Levamos 5 categorias do prêmio: melhor espetáculo do ano, produção, trilha sonora, cenografia e bailarina. Foi um reconhecimento importante, claro, mas, sendo bem sincera, o que importa mesmo é o processo, aquela alquimia de fundir corpo, som, imagem no calor do momento. E em 2015, a convite do Festival Internacional Dança.com, em Porto Alegre, a fronteira entre o performar e o operar colapsou de vez. Passei a manipular os vídeos em tempo real enquanto dançava com as projeções, acompanhada pela sonoridade ao vivo da cravina, um instrumento híbrido que o Ginter desenhou e construiu. Mas calma, a migração definitiva para a criação de objetos digitais e ferramentas de código aberto, iniciada em 2025 para o projeto PENAB, a gente reserva para os próximos episódios, porque esse mergulho técnico dessa transição exige um papo próprio. Pois, como eu disse, antes do código, houve o asfalto. Bloco 2. A tecnologia da escassez. Lembrando que a ideia de baixa tecnologia, de gambiarra, são valores importantes, assim, no trabalho da gente mesmo, né, no meu trabalho também, mas com certeza tem um significado muito importante em Cuba também, né. Tem que lembrar que Cuba sofre um embargo econômico desde a década de 60 e eles têm escassez. Lidam com a escassez, né? E então eles até como estratégia de sobrevivência e de resistência, reutilizar, consertar, transformar aparelhos, por exemplo, é uma prática necessária, mas uma prática criativa sensacional, né? E tem uma medida também anticapitalista e antiprodutivista. Claro que se eles tivessem acesso às coisas, não seriam obrigados a fazer isso, né? Mas faz parte de uma cultura, entende? E isso tem uns aspectos muito interessantes, assim, realmente como resistência. A gente vive numa época de tecnologia pensada para uma obsolescência programada, né? Tudo que a gente compra é feito para estragar. Foi isso o tempo lá que eu abria, meu toca-fita estragou, então eu tiro os parafusos, arrumo a correia, troco um elemento ali. As coisas não são mais feitas para isso, né? Não. E a gente não está preparado para lidar com isso do modo que os cubanos estão, por necessidade. Enquanto tu falava, eu estava pensando também que toda essa revolução que a gente experimentou nos últimos, pelo menos, 15 anos aí, com redes sociais e inteligência artificial, não foi possível no território cubano, né? Então, a gente está tendo que lidar com questões que não fazem parte do itinerário mental deles, assim, na atual conjuntura, né? E, assim, a atual conjuntura é bem pesada para eles também, né? Sim, depois de 64 anos de embargo, eles estão sofrendo desde janeiro de 2026, que é esse ano corrente, ainda mais o sufocamento mesmo. Está mais pesado ainda, né? Agora com essa crise energética deles, com o básico, né? A gente está
sendo espectador assim de um momento muito grave e triste, né? Grave, triste, e de que talvez essa forma de pensar e de operar, que Cuba também exporta para várias, né, na educação, na saúde, talvez ela deixe de existir, né? Então, sim, tá correndo o risco de entrar em extinção. Exatamente. Mesmo, né? Então tem que estar agora nesse momento revendo ou relembrando, rememorando a Cuba, né, e a gênese desse projeto, que é o projeto Visto, e também pensando no contexto atual, assim, porque claro que não é na mesma medida assim o que Cuba está passando, a gente sabe, tem depoimentos, né, e a gente sei que tu tem contato com pessoas de Cuba também que né, reforçam essa ideia assim também. Mas em relação ao projeto também, né, ao visto recuperando o lugarzinho, né, lembrar que aqui nessa cidade de Porto Alegre, né, além de ter passado, o mundo inteiro passou pela pandemia, mas a gente passou por uma enchente, né, e assim ter que se recuperar, tem que manter manter até o espírito ativo para poder reagir, para poder reconstruir, para refazer coisas. Com muitas dificuldades técnicas e materiais, né? Eu queria complementar uma outra coisa também que tem a ver com o que a gente estava falando. Esse modo de agir, essa circunstância também modela o modo como o cérebro funciona do ponto de vista neurológico mesmo, de epistemologia também, né? Então esse pensamento do reaproveitamento, esse pensamento da gambiarra, ele acaba criando redes sinápticas que te ajudam e que te fazem pensar o mundo e a tua relação do mundo de uma forma a partir desse tipo de experiência. Isso certamente ocorre em Cuba, né? E para aqueles aqui entre nós que adotam isso, que percebem isso também, tem repercussões também no modo de pensar a produção do trabalho artístico, né, por assim dizer, mas também de pensar o ensino, de pensar de arte, de pensar várias outras questões a partir dessas condições que se impõem, né, porque elas moldam também o modo como a gente acaba pensando, né? Sim. Essa reinvenção pelo erro, né? Em Cuba, o bug era a única constante. O cabo que dava mau contato, o apagão que interrompia o render. Mas o que acontece quando você para de lutar contra o erro e transforma o erro em método? Acho que é um pouco o que tu vem falando, trazendo aqui para o diálogo, né? Deixa de ser uma falha de percurso e passa a ser uma estratégia de sobrevivência artística e também existencial. É criar uma poética a partir do colapso do sistema. Para quem trabalha com creative coding ou com arte digital hoje, a obsessão costuma ser a alta resolução, o processamento em tempo real sem latência. Mas a videocoreografia que a gente investiga, a imagem em movimento e o gesto se fundem justamente na fricção. Em 2012, o atraso do frame ditava o tempo do meu corpo. Eu precisava dançar com o tempo da máquina, que era um tempo lento, truncado, quase analógico, na sua resposta digital. O erro do frame virava a própria dobra do movimento. Não, isso é uma demonstração de como da retroalimentação do processo de criação com o meio técnico que tu dispõe, e de tu não te ater somente, puxa, que ruim esse delay aqui, esse tempo de renderização me impede de fazer. Não, quem sabe eu trabalho dialogando com o tempo da máquina, dialogando com o tempo do processamento, e isso vai me levar a fazer uma qualidade de gesto, de movimento que também é bacana e que está em diálogo com o equipamento que eu estou fazendo, em vez de, né, desejar uma coisa que eu não tenho. Sim. É lidar bem com o que eu tenho e tirar o máximo proveito. com frequência também te leva para desvios que de repente que esses desvios tu nem demanda mais aqueles primeiros recursos parcos, entende? Perfeito, isso já te leva a pensar de outra forma, a adotar isso te leva adiante com outras qualidades. Sim. Então isso pode ser algo que te ajuda a desdobrar, a progredir. Sim.
Sim. em vez de ser um impedimento. Sem paralisar. Sem né? paralisar. Sem estagnar. Exato, né? Bom, é impressionante pensar nisso agora, né? Mais de uma década separa aquela Havana de 2012 da nossa realidade hoje em Porto Alegre. Mas a urgência é rigorosamente a mesma. O que eu aprendi na escassez cubana é o que nos mantém vivos agora, na reconstrução de 2025, 2026, depois de ter experimentado a enchente histórica de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Nós afundamos literalmente. Quando a gente perde o chão físico, a gente se ancora na memória e na metodologia. Limitar os recursos não precisa necessariamente esvaziar a obra, né? Pelo contrário, expande a necessidade de criar novas saídas. O projeto Visto, na sua essência, sempre foi uma pesquisa de linguagem nascida na precariedade e alimentada pela insistência. Roberta, o que daquela Havana de 2012 a gente vê hoje nas paredes aqui do nosso ateliê no 4º Distrito? A teimosia, Chico. A insistência bruta, a certeza absoluta de que criar um ato de ocupação política espacial, não importa se você está operando com um supercomputador quântico de última geração ou com um sensor de movimento antigo que a gente resgatou e reprogramou. O Visto é esse salto no escuro que já começou lá atrás, mas que se atualiza toda vez que a gente projeta uma imagem na parede no ateliê. A nossa memória não é um museu estático, ela é um arquivo vivo, um código aberto que a gente vai reescrevendo todo dia para conseguir reconstruir o nosso espaço. A gênese é tropical. E o movimento é contínuo. Nos encontramos no próximo erro. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, PENAB, RS Artes Cênicas. Financiamento, Procultura SEDAC RS. Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.